Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos e agradecer a presença de todos aqui hoje para aprender um pouco de Quest.org e um pouco da história de Quest.org, principalmente. Uma experiência de 2 anos num site que publica textos científicos, textos artísticos, música, vídeo e imagem. Bem, meu nome é Jorge Américo Vargas Freitas e eu vou explicar sobre direitos autorais, autopublicação, multimídia e a experiência de 2 anos de Quest.org com WordPress. É preciso explicar que eu não sou do ramo da informática, na verdade eu estudo Direito e Filosofia. E eu aproveitei a tecnologia do WordPress para tentar botar em prática um pouco do que eu vim estudando nos direitos autorais. Então, essa palestra pretende contar como que, a partir dos estudos de direitos autorais e da funcionalidade de WordPress, Quest.org surgiu. É importante esclarecer que antes mesmo da faculdade e da experiência com WordPress, eu já produzia bastantes textos literários, desenhos e colecionava algumas telas, umas obras de arte antiga. E por isso, quando eu tive a oportunidade de começar a monografia de direito, eu escolhi os direitos autorais como tema. Bem, eu tinha muitas críticas em relação aos sites disponíveis. Geralmente, o serviço é fragmentado e você, por exemplo, se você entra em um dos sites, você ou publica imagem, ou texto, ou vídeo, você nunca tem um serviço multimídia. Além disso, quando você chega numa nova rede, é muito complicado, porque você tem poucos contatos nessa rede e você acaba ficando de lado. Muitos desses sites também exibem o trabalho de forma muito depreciativa, ou seja, eles exibem muitos anúncios em volta, exibem outros trabalhos enquanto um trabalho está sendo exibido. E o pior ainda é a irrelevância dos iniciantes na comunidade, o que, inclusive, é totalmente contrário ao sentido dessa WordCamp, pois bastou eu começar a me envolver um pouco com WordPress, eu já tive a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Outra coisa que serviu muito para me inspirar nesse trabalho foram várias iniciativas anti-pirataria que surgiram tempos atrás. Muitos de vocês aqui, principalmente quem já está na área há mais tempo, já deve ter ouvido falar desses atos. Esses atos visavam coibir e proibir completamente o sistema de download. E aí, estudando na Universidade Católica de Petrópolis, eu tive a oportunidade, então, de fazer essa monografia. A monografia fala sobre a teoria dos direitos autorais e a prática do uso da internet. Essa monografia já está completada, embora ainda não tenha sido apresentada na faculdade, porque a partir dela surgiu essa ideia de Quest.org que põe em prática todos os princípios dos direitos autorais. Bem, muitos de vocês aqui que publicam, com certeza lidam com direitos autorais, pois os direitos autorais são direitos que surgem na própria criação da obra. Ou seja, quando o autor cria o trabalho, a partir desse momento ele já tem direito sobre essa obra. Os direitos autorais servem para garantir a conservação da cultura. E a conservação da cultura acontece pela conservação do conteúdo intelectual produzido pelo autor. E essa proteção, então, sobre a obra, é um privilégio que o autor tem. Esses privilégios são morais e patrimoniais. A propriedade intelectual, que se divide em direitos autorais e propriedade industrial, é garantida pelo artigo 5º da Constituição, que defende os direitos fundamentais da pessoa humana. No caso, os direitos autorais têm mais a ver com a classe artística e com a ciência teórica. Já no caso da propriedade industrial, tem a ver com marcas, patentes e produtos industriais. Vocês devem estar acostumados com copyright, o direito de cópia, mas além do direito de cópia, existe o direito de autoria. São esses dois modelos, eles se dividem praticamente porque o direito de autoria ele tem mais a ver com a atribuição do autor, a atribuição da titularidade da obra para o autor.
o direito de cópia tem mais a ver com a propriedade, ou seja, tem mais a ver com o aproveitamento econômico da obra. O nosso modelo tem mais a ver com o direito de autoria, mas ele não deixa de lado o aspecto de propriedade da obra. Vocês também devem estar mais acostumados que eu com essas novidades que surgiram com a internet, que são o livre direito de cópia, o código aberto e várias licenças criativas. Isso não é exatamente o tema do meu trabalho, mas são novidades que ajudam bastante a interação dos direitos autorais na internet e com o computador, uma vez que isso mudou muito a forma de lidar com conteúdos protegidos por direitos autorais. Bem, aqui nós temos as obras protegidas pelos direitos autorais. E as obras protegidas, elas abrangem vários campos da arte. Inclusive, textos, músicas, vídeos e imagens são produtos de interesse de Quest.org. Só que, apesar da proteção dos direitos autorais ser bastante abrangente, ela não chega a qualquer produto intelectual. Ideias simples, rascunhos, planos, não são protegidos por direitos autorais, justamente porque falta a esses conteúdos o caráter de obra completa, que é um aspecto mais subjetivo na avaliação dos direitos autorais. A autoria, ela recai sobre a pessoa física, mas essa mesma proteção pode ser aplicada a pessoas jurídicas dependendo da lei. E aqui é o mais importante sobre, talvez assim, para quem usa o WordPress, que é a independência do registro dos direitos autorais. Ou seja, não é necessário registrar a sua obra em órgão público, basta você tê-la publicado. Ou seja, você criou a obra, ela já é sua. Só que quando você trabalha numa obra de maior valor, é muito importante fazer o registro, embora ainda não seja obrigatório. Isso quer dizer que o direito brasileiro considera autor aquele que cria a obra no momento da criação. Então, os direitos morais têm a ver com autoria, titularidade, integralidade e circulação da obra. Todos esses direitos dependem da autorização do autor para poderem ser usados por terceiros. Isso quer dizer que quando um desses direitos é desrespeitado, o autor pode mover uma ação de danos morais contra quem violou os direitos. Já no caso dos direitos patrimoniais, tem mais a ver com o direito de propriedade. E com isso, é basicamente o direito de posse sobre a própria obra. E quando esse direito que o autor tem sobre a própria obra é perdido, ele também pode entrar com danos materiais, uma ação de danos materiais contra quem violar esses direitos. O prazo de proteção é um prazo um pouquinho longo, na verdade é um dos mais longos que tem, 70 anos, e dependendo da mídia, esse prazo pode começar a partir da publicação, a partir da morte do autor, a partir do ano seguinte da publicação. Isso está sendo explicado na própria lei, depende do conteúdo. Bem, é importante dizer que, apesar da proteção dos direitos autorais ser bastante abrangente, atividades de informação, pesquisa e estudo não violam os direitos autorais, ou seja, uma citação, uma cópia de um trecho de um trabalho, isso não fere os direitos autorais. Os direitos autorais também podem ser transferidos, seja por licenciamento, concessão, cessão, e o contrato mais comum é o contrato de edição. E isso aqui tem muito a ver com Quest.org, pois a exibição do título, o nome do autor e o ano em que a obra foi publicada são objetos de maior interesse para o Quest.org na hora que alguém registra um trabalho na rede. Bem, a pesquisa não se baseou apenas nos direitos autorais. Ela passou também para um campo filosófico, para a história da obra de arte, a história da obra de arte em si. E os pensadores muito interessantes são os pensadores que, sobre esse assunto, que pensaram coisas muito interessantes sobre esse assunto, foram os pensadores da escola de Frankfurt. Benjamin, Adorno e Horkheimer, há um século atrás,
já discutiam sobre a revolução que havia acontecido quando a reprodutibilidade técnica da obra de arte foi possível. Benjamin, por exemplo, ele via que o aspecto democrático da reprodução da obra de arte. Então, ele notou que a cultura seria uma boa saída para a cultura se democratizar. Já Adorno e Horkheimer, eles notaram que, na verdade, essa obra de arte reproduzida talvez tivesse perdido valor, e eles viram também o surgimento da indústria cultural. Além deles, a revolução da imprensa foi muito importante nesses estudos, porque foi o primeiro momento em que os direitos autorais sofreram uma grande revolução, uma muito parecida com o que a internet está provocando agora. Outra ideia que não pode ser deixada de lado é a ideia de Otley e Lafontaine, que já pretendiam há muito tempo criar uma forma de transmitir documentos a longa distância. E talvez o mais importante para esse estudo tenha a ver com a convergência tecnológica. Vocês aqui todos já conhecem muito bem esse tema, entendem muito bem sobre um computador, mas lá no campo do direito eu tive que praticamente explicar como o computador funciona, como que todas essas mídias são comuns a um computador qualquer hoje em dia. E, inclusive, isso deu bastante inspiração para tentar trazer essas obras digitais para um site. E aí que entra o WordPress. Então, em 2012, eu comecei minha experiência com o WordPress criando esse blog para traduções. Só que, no meio da criação desse próprio blog, eu notei que eu poderia aplicar pelo WordPress várias ideias que tinham surgido durante a monografia. Só que acabou que, nesse momento, eu comecei a estudar filosofia na UFRJ. E, com isso, eu fui deixando essa ideia um pouquinho de lado e tive que mais trabalhar na parte de planos do que realmente de botar a ideia em prática. Então, me dedicando a essa faculdade, eu acabei notando que uma outra classe de trabalhos era muito importante hoje em dia, e que, na verdade, existe uma produção muito alta, que são os trabalhos científicos. Então, em poucos períodos, eu já tinha produzido alguns trabalhos e notei que eles também eram materiais interessantes para compartilhamento. E aí, na própria faculdade, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar num blog de um evento acadêmico, pelo wordpress.com, e depois, por uma escola petropolitana, fazer um site pelo wordpress.org, coisas que me ensinaram e me deram ideias de como o WordPress poderia funcionar, e muitas dessas ideias hoje estão sendo postas em práticas no próprio site. Só que a parte que realmente definiu essa história foi quando eu obtive a Bolsa Jovens Talentos para a Ciência. A partir dessa bolsa, eu tive que fazer uma pesquisa sobre a trilogia realista de Machado de Assis, e então eu notei que essa pesquisa poderia ser o primeiro produto desse site. E a partir daí eu comecei a planejar de fato como fazer o site. E logo então eu comecei pela escolha do tema. Silent, de Dame Nectar, é um tema responsivo muito bom, que conta com Visual Composer, com vários elementos e ainda muitas opções. Então essa foi uma ótima escolha que eu fiz para o começo. E aí, esse site em si, quest.org, vocês veem nele basicamente isso. Ali, o primeiro objeto é um texto científico, o segundo é um texto artístico, ali vocês veem uma imagem, também música e vídeo. E no próprio feed vocês já podem começar a aproveitar dessas artes. Seja vocês podem começar a ouvir a música ali mesmo, assistir o vídeo ali, ver a imagem, ler um trecho do texto e vocês podem dar sequência depois para a página. Como as publicações nesse site vêm de diversos autores, o meu único papel é exibir a obra que eles enviam. E então, para cada uma dessas áreas, existe um modo apropriado de tentar mostrar esse conteúdo. E então, a única coisa que eu faço aqui é catalogar bem e explicar bastante sobre o trabalho. Então, as categorias e as tags são muito importantes para a quest.org para ajudar a catalogação desses trabalhos. Após os trabalhos publicados, eu notei que os autores eles gostariam de
criar uma área para centralizar os seus trabalhos. Às vezes os autores eles agem em grupo, ou seja, não é um autor único, é uma companhia, é uma banda, seja o que for. Então, eu também criei uma forma de registrar um autor coletivo. Esses autores, quando criam coleções de trabalhos, podem registrar essa coleção e, participando de eventos, eles também podem registrar esses eventos. A função básica de Questio é registrar e publicar trabalhos. Então, nesta área, que vocês podem encontrar logo na homepage do site, vocês encontram todas essas opções centralizadas. Então, vocês podem registrar trabalhos acadêmicos, textos artísticos, imagens, músicas, vídeos e até jogos que eu ainda não consegui colocar, mas em breve estará disponível em Questio. E, além disso, vocês podem se registrar como autores, registrar o seu grupo, registrar coleções, eventos, e aqueles mais participativos podem se inscrever e convidar amigos. Um plugin que é essencial para essa atividade é Contact Form 7. A partir dele, eu consigo fazer uma criação de formulário e enviar um e-mail diferente, tanto para o autor quanto para o próprio blog. E esse e-mail, ele acaba sendo preenchido automaticamente no próprio registro que o autor faz. Um outro plugin também que é muito interessante e muito importante para o Questio é Simply Guess Author Name. Com esse plugin, é possível substituir a autoria padrão do WordPress por um nome. E aí você direciona, e você ainda é capaz de selecionar um link para direcionar esse novo autor registrado. Todos esses links são gratuitos. Não, todos esses plugins são gratuitos, me desculpa. O WordPress é tão interessante porque, apesar de eu não vir dessa área, você acaba tendo que aprender muita coisa para fazer o site funcionar. Então, os primeiros passos foi instalação do certificado SSL. Como eu lido com autores do mundo inteiro, eu sinto que falta segurança. Eu sinto que eles não têm tanta confiança, às vezes, quando eu faço um convite para eles. Então, essa é uma forma de, talvez, dar mais segurança e mostrar a seriedade do projeto. Outra coisa muito importante, como foi falado na apresentação anterior, é a visibilidade de mecanismos de pesquisa. E o GoDaddy tem um serviço muito bom que ajuda a entender um pouco como funciona essa coisa mesmo para leigos. No meu caso, eu não entendia nada disso e comecei a lidar com o GoDaddy e comecei a entender melhor a partir de quando eu comecei a lidar com o GoDaddy sobre mecanismos de pesquisa. Outra coisa muito importante, realmente, como foi citado na palestra anterior, é a criação de newsletter. E essa newsletter, criada com o Contact Form, com o apoio do Contact Form, é muito interessante porque você pode criar algumas variáveis a serem preenchidas no próprio formulário e criar esse e-mail sempre diferente para cada um dos autores. E o WordPress ele é tão acessível e tão inclusivo que logo depois que eu cheguei a uma certa etapa do trabalho, eu tive que começar a desenvolver simples plugins. Esses plugins aqui, eles me ajudam bastante a automatizar alguns preenchimentos dentro do site. Com o primeiro plugin, é possível que, por via de um shortcode, você crie uma nuvem com todos os tags e categorias do seu blog. E dessa forma você cria várias páginas, acesso a várias páginas diferentes de arquivo. Já os outros plugins, eles servem para referência. Eles trazem algumas informações de metadados para fora do loop. Dessa forma, com um simples preenchimento de alguns códigos curtos, automaticamente, pela própria informação que vocês já preencheram ao criar a postagem, como o nome do autor, o título do trabalho e o link do trabalho, são trazidos para cá e servem para criar um modelo automático de citação bibliográfica. Todos esses plugins são gratuitos e estão disponíveis na loja. E assim, o WordPress, quem nunca mexeu com um plugin ou com algumas partes mais profundas do WordPress, tem bastante facilidade para começar isso pelo próprio conteúdo que o WordPress disponibiliza. Eu mesmo só cheguei aqui hoje por participar do grupo de traduções do WordPress. Foi por ali que eu tive a informação desse evento. E aí, nessa onda, eu acabei aprendendo um simples passo para desenvolver aplicativo. Então, para desenvolver o aplicativo no Android Studio, basta que você crie um layout, uma atividade e explique tudo isso dentro do manifesto.
E quem tem um site responsivo do WordPress pode facilmente criar um simples web view e botar o seu site como um aplicativo. Fazer aplicativo chega a ser tão fácil que vocês logo vão estar fazendo outros além desse. Mas aqui é importante falar sobre talvez o maior erro que eu tenha cometido durante esse tempo todo, que foi o idioma. Embora todos nós aqui sejamos brasileiros e o site tenha sido feito no Brasil, lá no começo eu previ que eu precisaria falar vários idiomas diferentes para atingir um público maior, já que eu ia começar sozinho contra o resto, contra todos, né? Então, eu notei que eu precisaria botar em inglês para que eu pudesse fazer algumas traduções automáticas para algumas línguas mais complicadas, como alemão, línguas que eu não tenho total domínio. E aí, graças ao WPML, hoje, para trazer para o evento aqui, eu consegui traduzir para o português o site completo. E quem ainda não traduziu, não tem experiência com tradução no WordPress, pode começar pela própria tradução do WordPress em si. O grupo brasileiro é muito movimentado, tem bastantes tradutores e é muito fácil traduzir. Bem, e para uma prova de que o WordPress dá oportunidade aos seus desenvolvedores, é a própria apresentação de Question aqui hoje e a oportunidade de convidar todos vocês a conhecer Question, baixar o aplicativo e quem produzir obras de todas essas mídias também publicar no site. É basicamente isso. Muito obrigado.